Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil, eu sou Abílio Diniz, e essa é a nova jornada do programa Caminhos. Caminhos para o nosso país, para o nosso Brasil, esse país que tanto amamos, né, e que nós queremos sempre fazer alguma coisa melhor por ele. Nessa temporada, nós estamos trazendo aqui as pessoas que se movem no tabuleiro de comando do nosso país, né, no setor político e no setor econômico. Estamos hoje aqui com uma pessoa assim, muito importante nesse tabuleiro, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, bom você estar aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar com você, Abílio. Ministro, vamos olhar, você tem uma trajetória brilhante e muito interessante, vamos olhar um pouquinho o vídeo que fizeram sobre a sua trajetória. Filho de libaneses, Fernando Haddad é paulista. Nasceu em 25 de janeiro, mesmo dia do aniversário da cidade de São Paulo, onde foi prefeito entre 2013 e 2016. Fez direito, doutorado em filosofia e mestrado em economia. Foi professor universitário e analista de investimento. Ajudou a criar a tabela FIPE, referência no mercado de carros usados no Brasil. A vida pública começou em 2001, durante a gestão de Marta Suplicy, na qual trabalhou na Secretaria de Finanças na Prefeitura de São Paulo. Como ministro da Educação, os governos Lula e Dilma Rousseff ajudou a criar os programas educacionais ProUni, SISU e também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Em 2016, tentou voltar à Prefeitura Paulista, mas perdeu a eleição para João Dória. 2 anos mais tarde, substituiu Lula na corrida ao Palácio do Planalto, depois que o ex-presidente foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. Haddad foi para o segundo turno com Jair Bolsonaro e saiu derrotado. No ano passado, concorreu ao governo de São Paulo, mas também perdeu no segundo turno para Tarcísio de Freitas. Agora, à frente do Ministério da Fazenda, tem o desafio de aprovar o arcabouço fiscal, lidar com o mercado e fazer a economia crescer. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social. É uma trajetória importante e brilhante, ministro. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho. Né? Uma pergunta muito importante, muito interessante. Ministro, você foi, espero que seja ainda, um esportista. Né? Você é faixa preta de taekwondo. E aí, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele é um praticante de jiu-jitsu. E eu pratico boxe até hoje. Se tivesse uma luta, quem ia ganhar, ministro? Você, né? Com certeza. Ministro, você tem uma grande vitória agora com o arcabouço fiscal, principalmente da maneira que foi votado, o regime de urgência e tudo mais. Vocês não sabem exatamente o que vai acontecer, espero que aconteça as coisas, né, seja melhor para o país, mas está previsto ali, vocês vão ter um aumento de despesa no mínimo de 2%. Aí você diz o seguinte, que você pretende zerar o déficit primário no ano que vem. Como é que você vai compor isso? Você continua achando que você vai conseguir zerar o déficit primário em 2024? Boa pergunta, Abílio. Deixa eu te explicar sucintamente, você é um empresário de longa data. No nosso entendimento, se a regra fiscal garantir que a despesa cresça abaixo da receita numa determinada proporção, que pelo arcabouço fiscal vai de 50% a 70%, sendo que no primeiro ano ela será menor do que 50%, você vai abrindo uma cunha favorável a favor do resultado primário. Então nós vamos recompor o resultado primário. Como nós vamos fazer isso se a despesa vai aumentar 2%? Nós vamos cortar o chamado gasto tributário. O gasto tributário hoje no Brasil está em torno de 6% do PIB. Então 6% de favores que o Estado está fazendo para algumas empresas. E até a emenda constitucional número 109, o Tribunal de Contas da União estão dizendo que o caminho da sustentabilidade das contas públicas passa pelo corte do gasto fiscal, do gasto tributário, melhor dizendo. E nós estamos prevendo que nós vamos cortar 1,5% do gasto tributário. Ou seja, nós vamos rever os benefícios que foram dados, muitas vezes legitimamente, num passado longínquo, mas que perderam o sentido, perderam a funcionalidade. Então nós vamos rever 1/4 dos benefícios fiscais, que dá 1,5% do PIB, e com isso, mesmo crescendo um pouquinho a despesa, para acomodar o salário mínimo, a correção do imposto de renda, e algumas despesas que foram reprimidas nos últimos 7 anos, nós vamos conseguir o resultado pretendido. Lembrando que, até por prudência, nós criamos uma banda no resultado primário. Então ele é 0, meio e 1, com uma flexibilidade de 0,25 do PIB para cima ou para baixo, que vai, dependendo das circunstâncias econômicas, dentre as quais a desejada queda da taxa de juros do Banco Central. Então, essa coisa dos benefícios, das renúncias fiscais, né? Eu já vi esse filme, querer fazer, sabe? Não é fácil. Mas, de qualquer forma, no final do dia, você vai ter que aumentar a receita, né? Sem aumentar a carga tributária, que é o que você tem falado. É o cobertor curto, puxa aqui para realmente é uma coisa importante o que você está fazendo. Você acha que vai conseguir zerar o ano que vem? Tem uma outra coisa importante, que está sendo um pouco mencionada. Quando você aprova a reforma tributária, eu vi você no Conselho um pouco cético. Eu quero te dizer que o Congresso está pronto para votar a reforma tributária. E qual é o grande benefício da reforma tributária? Você vai trazer gente para a base tributária sem ter que mexer em alíquota. Por quê? Porque o grande vantagem do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, é que ele encadeia os setores da economia de uma tal maneira que para ser creditado o imposto, depende da emissão da nota do outro. Então você cria um encadeamento que promove o aumento da base, que permite, inclusive, permitiu em alguns países, reduzir a alíquota média. O que vai favorecer a indústria, o que vai favorecer as exportações e o que vai favorecer a camada mais pobre da população, que consome produtos hoje que são super tributados em relação ao consumo dos ricos. Meu caro Fernando, na Constituição de 88, tá? Eu não fui eu que elaborei, mas eu participei muito de todos os debates. Junto com o Bressa, com o Mário Covas, o pessoal que discutia isso aí. A gente já previa naquele tempo que nós íamos ter que fazer modificações. Até porque era muito grande, a Constituição é muito grande, não é isso que se espera. Só que a gente tem que olhar. No primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, ele já queria fazer uma reforma tributária. Não conseguiu. De lá para cá ninguém conseguiu. Eu não sou cético. Eu acho que a reforma tributária vai ser feita. O que eu falei lá no Conselho, tá? Foi que eu esperava que não saísse uma reforma tributária fatiada, ou a reforma tributária possível, que aí fizesse uma porção de ajustes nela em virtude das dificuldades. Tem questionamentos, tanto no setor público como no setor privado. Eu acho hoje, pelo que eu sinto, que está um pouquinho mais fácil no setor público, com os estados e municípios, do que com o setor privado. Tá? Vai passar.
O meu receio é que não se fatie e que vamos dizer, não se faça grandes ajustes. Porque, aliás, eu tenho elogiado sempre o API, tá? Pela base que ele fez da reforma tributária. São números virtuais, só isso. Tá? É isso. Eu estou muito otimista, porque eu tenho falado com os líderes com muita frequência. Aliás, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele abre a casa dele e reúne os líderes da oposição e da situação. Porque ele diz o seguinte, com muita sabedoria, na minha opinião. Ele fala, olha, Haddad, tem assunto que não é do governo. Tem assunto que é do Estado brasileiro. Então eu queria pedir licença para convidar os líderes da oposição. Falei, o querido Arthur, presidente, o senhor chame quem você quiser. Quem quiser ajudar o Brasil, nós vamos conversar. Eu não quero nem saber de que partido é. Se a pessoa vier aqui de espírito aberto para ouvir um argumento, para contribuir com sugestões, para aperfeiçoar o projeto do governo, nós temos que saber separar aquilo que é conjuntural, que separar A de B, daquilo que é estrutural, que vai organizar o país para o futuro. E tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, e eu tenho elogiado publicamente, porque é verdade. Desde antes da posse, quem conduziu a transição de um governo para o outro foram os dois. Sim, e eles continuam exercendo um papel fundamental no nosso país. Eles fazem parte da ideia do presidente de união e reconstrução. A ideia de que a gente tem que se unir mais, judiciário, legislativo, executivo, né? Da mesma maneira que eu estou procurando uma interlocução com o Banco Central permanente para construir a saída das armadilhas que estão aí armadas ainda. Mas que nós estamos desmontando. Nós vamos desmontar uma a uma e o Brasil vai sair maior dessa história. É muito importante, Fernando, que uma coisa que a Península hoje, minha empresa é uma empresa mais do setor financeiro, embora nós tenhamos investimentos em empresas muito grandes. Eu falo muito com investidores. O Brasil tem uma garantia. O Brasil tem instituições sólidas. Você pode não gostar, mas você tem um executivo, um legislativo e um judiciário firmes no seu posicionamento. Tá? Hoje, ninguém faz nada sozinho. Tá? É verdade. Ninguém faz nada sozinho. Toda hora você precisa do legislativo, você precisa do executivo e você precisa do judiciário. Você, como um âmbito do executivo, sabendo transitar entre os poderes, tendo esse diálogo com o poder legislativo, isso é fundamental. O executivo se entendendo bem com o legislativo, é fundamental. A gente olha muito para dinheiro. Eu acho que dinheiro é sempre bem-vindo e a gente precisa dele. Porém, você no mundo, você tem todo o dinheiro que você quiser. Falando em termos de país, se for um país confiável, tá? Você tem todo o dinheiro que você quiser para investimento. Tá? O que falta no mundo, tá? Tanto para as empresas como para os países? Gestão. Eu me orgulho de ser professor da GV em gestão e liderança. No mundo falta gestão. Se olhar para os winners... Esse projeto também, viu, Albino? Bons projetos também. Às vezes você não tem bons projetos. Um país precisa vender bons projetos. Então não precisa ter gestão para gerenciar. Vê o seguinte, né? Se nós tivermos uma boa gestão para gerenciar os nossos projetos, o que os investidores pedem também? Nós precisamos de segurança política e judiciária. Jurídica. Os dois, né? Nós somos seguros. Se nós soubermos oferecer isso, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Temos que cuidar sempre da máquina pública para que nós tenhamos eficiência na máquina pública. O que você acha da nossa máquina pública? Olha, ela já foi melhor, né? Nós passamos por um desmantelamento aí, né, da máquina pública. Eu não diria de todos os setores, mas eu diria que o Ministério da Ciência e Tecnologia sofreu demais. O Ministério do Meio Ambiente sofreu demais. O Ministério da Saúde, com a pandemia, sofreu demais. Então essas coisas estão sendo recompostas. No que diz respeito à Fazenda, quero dizer que as carreiras de Estado da Fazenda, Receita, PGFN, Tesouro, são carreiras de excelência. Você encontra técnico para o assunto que você imaginar. Você tem lá técnico de excelente qualidade. E que agora se sentem, na minha opinião, um pouco mais valorizados e estimulados. Né? Deixou-se de demonizar o serviço público. Precisa de servidor público, de qualidade, engajado em projetos. Né? E eu penso que o Brasil tem uma oportunidade, Abílio, depois de passar essa agenda de arrumar um pouco o orçamento, reforma tributária, marco fiscal, remunerações, nós vamos entrar numa agenda no segundo semestre, que é uma agenda voltada para o médio e longo prazo, sobretudo na questão da transição ecológica. Eu acho que nós vamos começar a soltar as medidas que vão anunciar para o mundo o que o Brasil pretende de si mesmo. Qual é a parcela do Brasil no desenvolvimento global? Como nós queremos ser reconhecidos no mundo? E aí as nossas vantagens competitivas são extraordinárias. A matriz energética mais limpa do mundo, o domínio de tecnologias importantes na área da energia, a questão do hidrogênio verde, energia solar e eólica, biocombustíveis, energia hidrelétrica, que o Brasil tem uma matriz muito limpa, possibilidade de você produzir produtos verdes, 100% verdes, no Brasil, desde a geração de energia até a entrega do produto, a distribuição do produto. Só para você ter uma ideia, nós temos aí um conjunto de 100 ações programadas, organizadas em 6 eixos, que vão ser apresentadas para o presidente da República, para a gente, a cada etapa, até o final do governo, completar um ciclo pleno, né, de medidas voltadas para a transição ecológica. Eu acredito que isso possa chamar a atenção do mundo e dos investidores para cá. Então, mas veja uma coisa nisso. Uma coisa que eu acho que você tem credibilidade se você fazer isso. Você precisa apresentar para o mundo, não só para os investidores. Para onde nós vamos? Qual é o nosso plano de governo? Qual é a nossa meta? O que nós pretendemos atingir? Você não precisa botar sem projetos, sem nada. Apenas qual é o nosso rumo, para onde nós vamos. Ministro, quando você foi anunciado, houve uma tensão, uma chamada Faria Lima no mercado, coisa e tal. Você, em menos, quer dizer, não era agora, você, em pouco tempo, você reverteu isso. Agora, muitas vezes, a fala do governo não bate exatamente, quer dizer, com a sua postura, com a sua atitude. Tem uma tensão interna ali, tem uma dificuldade interna. Como é que é isso aí? Olha, é um governo plural, é um governo que tem, né, pessoas que pensam diferente sobre algumas coisas. Eu diria que no básico está todo mundo convergindo para o mesmo lugar. Mas vai haver aqui e ali questões que podem eventualmente representar uma divergência, e para isso que tem o árbitro, que é o presidente da República. Então é natural numa equipe, o ministro da Fazenda não vai ganhar todas as brigas. Ele tem que saber disso. Ele tem que ter um plano de voo, né? Ele tem que saber onde ele quer chegar, né? Ele tem que saber como o Brasil vai se apresentar para os seus cidadãos, para o mundo, para investidores, para trabalhadores, como nós queremos ser vistos. A Fazenda tem a obrigação de desenhar esse plano de voo e apresentar para o governo como um todo e para o presidente em especial.
Vai levar todas? Não. Agora, eu creio, o presidente Lula é um homem experimentado, governou o país 8 anos. Eu diria para você que ele está, agora mesmo, está muito ansioso, está um pouco inconformado do Brasil que ele deixou em 2010, ter passado por tantas turbulências. Então ele ficou, até por angústia mesmo, de ver a população sofrendo, de ver fome, desemprego, desalento. Agora, enfim, o tempo vai passando, isso estou falando de semanas, poucos meses, as coisas vão se encaixando. O governo hoje está com mais noção, né, das suas possibilidades, do nível de interação que tem que manter com os outros poderes, do que talvez inicialmente. Nós temos que zelar pela credibilidade nossa, né, do nosso governo, daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando por exemplo, o governo contesta, por exemplo, coisas como o marco regulatório do saneamento básico, que é uma coisa assim, foi um avanço que esse país fez, tá? É modificado. Quando ele contesta, vamos dizer, a privatização da Eletrobras, tá? Isso dá um sinal negativo, não só para o mercado, mas para qualquer um de rompimento de contrato. Tá? Eu acho que você não é a favor disso, entendeu? Mas o que você pode fazer no meio dessa coisa toda? A Eletrobras, se você consultar as pessoas do próprio mercado, e eu me lembro do debate à época sobre a lei foi muito criticada pelo mercado, mas muito criticada. Foi criticada por quem era a favor da privatização. Não estou falando de quem era contra a privatização, por definição era contra a lei. Mas se você fizer um inventário dos artigos da época, uma boa parte das pessoas que era a favor da privatização era contra aquela lei. E aquela lei foi muito controversa mesmo, né? E o Lula se escandalizou um pouco com o que aconteceu, né? Então, eu diria que, assim, ele sendo presidente da República, tendo sido presidente da República, sabendo da importância da Eletrobras, é um ativo do Brasil, dos mais importantes. Para isso também nós estamos numa democracia, né? Você vê que o decreto de saneamento foi lá, o Congresso fez um decreto legislativo revogando aquilo que contrariava no entendimento do Congresso a lei. O Poder Judiciário agora vai julgar se o Executivo, a AGU, a Advocacia Geral da União, tem razão ou não nas objeções que faz agora ao processo de privatização da forma como se deu. Então, a credibilidade é um pouco institucional do país. Então, as coisas vão se adequando e se corrigindo no curso dos acontecimentos, né? Vou te falar uma coisa. A questão da Eletrobras, é o seguinte, eu não examinei com profundidade essa lei, mas eu sei da base aonde quer se modificar. Se vocês esclarecerem os pontos que são ruins na lei, por isso nós vamos lá. Esclarece isso. E não fica um negócio, mas eu recebi as ações preferenciais, eu quero transformar em ordinário, que fica um negócio ruim. Fernando, tem que se comunicar. Não basta ser, tem que parecer. Isso é uma coisa assim fundamental, quer dizer, que vocês levarem para frente essa questão da comunicação. Vai ser muito mais fácil fazer isso. Isso é crucial, sobretudo hoje, né? Porque hoje nós estamos diante de um fenômeno novo, que são as redes sociais, que não existia nem no governo Lula, nem no governo Fernando Henrique. Né? Completamente diferente. Completamente diferente. E, sinceramente, quem aprendeu a lidar com essa ferramenta foi a extrema-direita. Os democratas não sabem lidar com a rede social. Um outro ponto aqui. Por que o governo e o agro estão de mal, tá certo? Sendo o agro tão importante para nós, tá? Nós somos celeiro do mundo, maior exportador de alimentos do mundo, sabe? Por que nós estamos de mal entre o governo e o agro? Olha, eu não sei, eu não saberia dizer. Boa resposta. Não sei mesmo. A minha interação com o agro, ela é mediada pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura. Então é uma relação indireta, né? O que a gente cuida bem é do Plano Safra, né? Que é o que o agro, a relação do agro com o governo é o Plano Safra. Porque ali, debaixo daquele guarda-chuva, está uma série de ações, todas voltadas para o fomento da agricultura no país, que vai muito bem. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde de produção de grão, de produção de alimentos, algumas preocupações, né? No caso dos alimentos, tem havido uma queda de algumas culturas importantes, a produção per capita está caindo de algumas culturas. Isso é importante a gente enfrentar. Mas, nós já recuperamos o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Recuperamos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O Fávaro está fazendo um belo trabalho para lançar no segundo semestre o Plano Safra. A produtividade no Brasil cresce no agro. É onde mais cresce a produtividade do trabalho. Você falou em produtividade, ministro. Pegando só pelo meu lado, pelo lado da economia, o Brasil tem uma produtividade muito baixa. Nós vamos melhorar, senão a gente não cresce de uma maneira sustentável. Para aumentar a produtividade, são 3 fatores fundamentais: investimento, gestão e capacitação. O que é capacitação? Capacitação da mão de obra. Realmente, a mão de obra, podemos capacitar. Agora, você não consegue capacitar um cara lá na ponta, tá? Uma coisa profissional, se não tiver base de educação. Você foi ministro da Educação por 7 anos, tá certo? O que você pode fazer agora para ajudar o Camilo Santana? Tá? O que a economia pode fazer para ajudar o Camilo Santana? Apoio da criança, a educação no lugar onde ela precisa, fundamentalmente no ensino fundamental e na capacitação de professores. Olha só, pré-pandemia, né? Os índices de desenvolvimento da educação no Brasil, o IDEB, né, eles estavam subindo no ensino fundamental, praticamente no Brasil todo. O ensino fundamental veio melhorando durante mais de uma década. De 2005 para frente, de 2005 a 2017, nós tivemos incrementos consistentes no ensino fundamental. Agora, depois da pandemia, sinceramente, o que aconteceu? Primeiro, pela má gestão, né, 5 ministros da educação em 4 anos. Mais a pandemia. Quase uma tempestade perfeita contra a nossa juventude. Né? Então, eu estou falando de pré-pandemia, porque agora nós vamos ter que recuperar, no pós-pandemia, todo o estrago. O que estava desencaixado das trajetórias virtuosas aí? O ensino médio. Eu vou te falar uma coisa que vai de novo causar na minha época de ministro, eu tentei, e consegui em parte, mas eu tentei fazer se desse certo, ia ser uma revolução no ensino médio. Eu queria que o Sistema S oferecesse para todo aluno de ensino médio, de escola pública, o contraturno profissionalizante. Como é nos países desenvolvidos. Na Alemanha, na Austrália, no Canadá,
Eu chamei o Sistema S, o Armando Monteiro, na época, era presidente da CNI, Paulo Scarpa era presidente da Fiesp, chamei todo mundo, na presença do, então, nosso vice-presidente, Zé Alencar, que presidiu a reunião. Eu falei, gente, vamos fazer a revolução que o Brasil precisa. Vamos pegar, hoje é 40 bi, vamos pegar uma parte desses 40 bi, em vez de fazer cursinho de 40 horas, de 80 horas, de 120 horas, vamos educar uma geração. Vamos fazer um contraturno no ensino médio, profissionalizante, de alta categoria. Porque aí você resolve de uma vez por todas o destino do país. Não, porque eu tenho que oferecer cursinho aqui, cursinho ali. Eu falei, olha, isso não é papel do Sistema S. Isso o empresário resolve. Lá dentro da empresa, ele contrata. O Sistema S tinha que ser uma coisa, sabe, uma coisa grande, uma coisa institucional, uma coisa... E a gente oferecer para todo aluno de ensino médio público uma oportunidade de educação profissional. Ministro, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, depois nós voltamos aí com mais questões. Estamos de volta no nosso programa Caminhos, e hoje, com o prazer que temos aqui no Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos voltar um pouquinho à questão dos juros no Brasil. Vamos voltar um pouquinho no taekwondo e no jiu-jitsu. Tá? O Roberto Campos disse que um dos responsáveis por termos os juros tão altos é o próprio governo, tá? Que é o maior tomador de dinheiro no mercado. Subindo pressão no mercado, então subiu os juros. Tá? Então é um dos componentes, não é o único, mas é um dos componentes do juro alto. Como é que fica isso? O que vocês acham? Olha, primeiro que eu acho que a palavra correta aí é o Estado, que a dívida é pública, não é de um governo. Né? E essa dívida foi herdada do Estado brasileiro. E, obviamente, um dos componentes do juro é quanto o governo deve para a sociedade. Então, evidentemente, está correto. Outra coisa é a desorganização do Estado. E nós tivemos um ano de 2022 que desorganizou o orçamento. As loucuras que foram feitas de última hora, no meio ali do processo eleitoral, pegou todo mundo de surpresa, e para arrumar aquilo vai um tempo. Estamos tentando arrumar no menor prazo possível. Mas a ordem de grandeza do que foi feito é de 300 bilhões de reais, 3% do PIB que se desarrumaram. Né? Só nos combustíveis, 100 bilhões de reais, entre governo federal e governos estaduais. Então, ele tem razão, tanto é que ele subiu o juro em 2022. Nós atingimos os 13,75 no governo passado. Agora, o que a gente tem dito? Que as medidas que este governo tem tomado, no sentido de reverter o quadro do ano anterior, dão espaço para uma mudança de patamar da taxa de juros. Então, não é uma briga de o que fazer, é de quando. Então, por isso que no mercado hoje se discute, já devia ter caído, cai em setembro, cai em junho, cai em agosto, quando é que cai? E aí, obviamente, a autoridade monetária fica olhando para muitas variáveis, tem lá os seus modelos, tem lá a expectativa, tem lá uma série de coisas que ela calibra de acordo com aquilo que ela acha que é correto. Mas dentro da técnica, é possível você discutir. Se isso não fosse possível, você jamais ouviria uma segunda opinião de um médico. Por que você ouve uma segunda opinião de um médico? Para ouvir uma opinião política? Não, para ouvir uma opinião técnica que valide a primeira opinião, que você pode ter dúvida. No caso da medicina, você tem muito menos incertezas do que no caso da economia. No caso da economia, é um organismo mais complexo do que um organismo biológico. Né? Então, essa discussão ela é técnica, ela não deve ser política, mas ela é legítima. Você pode ter dois economistas bem formados, um que acha, não, é melhor esperar, e outro que pensa assim, olha, pelo andar da carruagem já há espaço para que a política monetária reforce a política fiscal. Maravilha. Deu empate entre o jiu-jitsu e o taekwondo. Ótimo, maravilha. Ministro, você e a ministra Simone, hoje são, junto com o Roberto Campos, vocês são os 3 membros do Conselho Monetário Nacional. Meu tempo era 11. Né? É muito mais complexo, as reuniões levavam 4, 5 horas, participava muita gente, vários assessores, nós arbitrávamos muita coisa entre os bancos, enfim, e mesmo problemas dentro de cada banco. Mas hoje, concentrando num ponto só, a meta da inflação, está ali com vocês. E aí, no sistema de hoje, o governo tem maioria no Conselho Monetário, são 2 contra 1, contra o presidente do Banco Central. Não são toda a diretoria do Banco Central, é o presidente. Eu acho que seria muito ruim mexer em meta de inflação. Eu acho que é a chamada fama sem proveito. Você mexe, tá? Você mexe num detalhe técnico, você não tem proveito nenhum, porque tá jogando com o você só mexer na banda, só mexer na faixa. Então, o que vocês dois acham disso? Né? Acha que pode mexer na meta, não pode mexer na meta? Qual é o teu pensamento aí? Olha, eu já respondi essa pergunta. O Brasil tem uma especificidade que, na minha opinião, não faz sentido. Aliás, o Brasil e a Turquia são os únicos 2 países que adotam um regime de meta com uma especificidade que, na minha opinião, não faz o menor sentido, que é o tal ano calendário. Não faz sentido você ficar discutindo no Conselho Monetário qual é a meta de inflação ano a ano. Aí 2024, e a 2025, e a 2026. O que o mundo que adotou meta de inflação fez? Você analisa a economia do país, você crava um objetivo, define um objetivo e não fixa o ano calendário. Alguns chamam de meta contínua. Ou seja, se é 3, persegue 3. Vamos fazer uma discussão sobre o que está acontecendo na Europa. Né? A Europa tem uma meta, nem sei se é definida por... Mas é uma meta de 2. Como nos Estados Unidos é 2. Hoje a inflação, estavam comemorando até um mês atrás, o fato dela ter caído de 9,2 para 8,5. Ou seja, maior que a nossa. E, no entanto, o juro lá está sendo calibrado para que esse objetivo seja atingido, respeitados uma série de variáveis. Tem várias coisas que os bancos centrais analisam. Não para abrir mão de combater a inflação, porque é a razão de ser do Banco Central, estabilizar a moeda. Mas a trajetória, como é que ele desenha a trajetória. Então, eu penso que esse aperfeiçoamento para ser feito, e talvez a oportunidade seja agora. Ministro, um ponto importante. Eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. Né? Eu acho que isso é uma virtude. Aparentemente, nosso governo atual está indo mais ou menos pelo mesmo caminho da presidente Dilma, né? Que não deu certo. Não deu certo. Será que a gente está olhando para isso? Será que é um saudosismo de coisas que não foram feitas lá, quer se fazer agora? Isso é uma impressão que se tem pelas coisas que estão acontecendo, não pela sua fala,
Só falta a diferença. Sabe? As coisas estão sendo ditas pelo aumento do tamanho do Estado e coisa e tal. O que você diria sobre isso? Não acredito nisso, não. Eu acredito que o Lula tem muito apego, o presidente Lula tem muito apego à maneira como ele se conduziu ao longo dos 8 anos de governo. É uma situação mais desafiadora do que naquele momento, por vários aspectos. Mas, enfim, o roteiro, né, ele vai ter diferenças, mas o senhor sabe que, para ajustar uma economia, a gente muitas vezes tem que... Para ele não foi fácil, por exemplo, tomar a decisão no segundo mês de governo de reonerar combustíveis. Né? Muita gente era contra. Não, vai afetar a popularidade do presidente. Cresceu a popularidade do presidente. Porque hoje ninguém gosta de populismo que vai naufragar ali há 2 anos. Sabe? Esse tipo de postura irresponsável, absurda, sem sentido. Então eu falei, presidente, ele falou, olha, não pode ser dia 1º de janeiro, tem uma confusão armada, tem rumores de uma tentativa de golpe, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, esses acampamentos na frente de quartéis. Vamos deixar passar esse momento. Lá para fevereiro, quando o Jean Paul tiver tomado posse da Petrobras, a gente falou, eu concordei. Eu era a favor de antecipar. Mas, de novo, na medida da educação tem que dialogar com o presidente da República. Valeu o bom senso aí. E foi bom, ele estava certo. Né? Ô, ministro, qual é o caminho da esquerda aqui no Brasil? Quando o presidente Lula foi eleito, se comemorou, vamos dizer assim, a América do Sul caminhando mais para a esquerda. Hoje, menos de 5 meses depois, nós temos o que está acontecendo no Chile, com o Boris, que começou um governo muito de esquerda, tentou botar uma constituição muito de esquerda, foi altamente reprovada, e agora fez uma constituinte que está voltada muito mais para a direita, não está nem ao centro, volta para a direita. Você pega o Petro na Colômbia, com muita dificuldade. Você pega o Alberto Fernandes na Argentina, não dá nem para falar. Tá certo? Taxa de juros de 96%, inflação de 110%, toda essa coisa aqui. Para onde vai a esquerda aqui no Brasil? Nem penso que é um problema de esquerda ou direita. Eu penso que a América, como um todo, está numa situação que inspira cuidados. Isso vale, inclusive, para os Estados Unidos. Por quê? Porque o eixo do desenvolvimento está se deslocando para a Ásia, Sudeste Asiático, a Ásia Central. É um desafio para a América, como um todo. Então, os Estados Unidos estão lá com o IRA, né? O Inflation Reduction Act, que é uma tentativa de recuperar protagonismo no mundo. A Europa na crise da guerra da Ucrânia, com um problema energético gravíssimo. E nós estamos sem saber muito bem como nos recolocar nesse cenário. Penso que a liderança do Lula pode ser fundamental para reorganizar o rumo da América do Sul e das nossas parcerias em geral. O presidente Lula está defendendo o acordo Mercosul-União Europeia, que eu penso que é central para os nossos objetivos. O Brasil assume a presidência do Mercosul e a Espanha assume a presidência da União Europeia, que é muito a favor do acordo, a Espanha, e pretende fazer um trabalho junto à França, que é a maior resistência. Nós, da nossa parte, um trabalho junto à Argentina, onde existe a maior resistência. Estamos nos aproximando dos americanos. O Biden e o presidente Lula tiveram uma grande reunião. Então, nós temos que considerar que o presidente Lula é um ativo do ponto de vista das relações internacionais. E pode ser muito bem aproveitado nesse processo. Ministro, nós estamos caminhando para o fim do nosso programa. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal para você. Né? Você já foi prefeito de São Paulo, você já foi candidato a governador, foi candidato à presidência, e, sem dúvida nenhuma, você está no melhor momento da sua vida política. Né? Uma credibilidade extraordinária. Né? Se, por um acaso, o presidente Lula decidir que não seja candidato à reeleição, você será o cara? Olha, eu tenho, por princípio, né, eu tenho uma postura, nos cargos que eu assumi, um dos maiores erros de um político é não compreender a tarefa histórica que lhe cabe. Sabe? E quando eu sentei na cadeira de ministro da Educação, vários amigos me perguntaram quais são suas pretensões. Eu falei, ser um bom ministro da Educação. Então, a mesma coisa quando eu sentei na cadeira de prefeito, a mesma coisa agora que eu estou no Ministério da Fazenda. Se você perder o teu foco, se você começar a pensar do que vai ser daqui 2, daqui 4, daqui 8, eu tenho que pensar do que vai ser 2, 4, 8 para o Brasil, não para mim. Para mim, isso pode acontecer em algum momento do futuro, se eu tiver concretizado um plano de voo que faça sentido para os brasileiros. Muito legal, ministro. Obrigado por Obrigado, Bini. estar aqui conosco, né, fazendo esse diálogo. Muito obrigado. Uma satisfação.